Olá pessoal, então hoje nós vamos começar uma matéria nova, tá? Mesmo saindo um pouco da ordem que a gente havia combinado, né? Nós vamos estudar os vasos de pressão de paredes finas. Então esses vasos de pressão, eles são muito utilizados na indústria, né? Nós temos como exemplo os vasos de pressão, as caldeiras, tanques, reservatórios. Então, vocês estão acostumados a ver esse tipo de vaso de pressão até em simples compressores, né? E quando eles estão sob pressão, o material que ele é feito sempre é submetido a cargas que são direcionais. Então, no exemplo que eu coloquei aqui, nós estamos estudando do lado esquerdo os cilíndricos, do lado direito os esféricos. Então eu desenhei aí em vermelho, né, as tensões que essas paredes vão receber quando o conteúdo desses recipientes, desses vasos, estiverem submetido a uma determinada pressão, né? Quando a gente se refere a paredes finas, na realidade a gente está analisando uma situação em que a divisão entre o raio e a espessura nos dá um valor superior a 10, né? Independente da unidade que você está trabalhando, certo? Seja sistema métrico decimal, sistema britânico, quando você divide o raio pela espessura da parede e dá um número superior a 10, então estamos falando de paredes finas. Claro que essa parede fina é sempre em relação a essa relação raio e espessura, tá? Então, o estudo que a gente faz em relação aos vasos de pressão sempre é dividido em esses dois tipos de recipiente que nós temos. Então, se vocês observarem, por exemplo, os compressores, né, eles se assemelham aos da esquerda, aos cilíndricos. Quando você analisa, por exemplo, um reservatório de gás, né, que às vezes vocês já viram isso em algum lugar, eles se assemelham com o da direita, que são os esféricos. Mas é claro que quando a gente pensa nos cilindros, você pensa assim, tá, mas quando eu vejo um recipiente cilíndrico, as duas partes paralelas, elas não são planas, né? Elas representam na realidade uma calota esférica. Então, quando a gente vai analisar o cilíndrico, na realidade a gente analisa o que acontece nas paredes laterais, certo? Que seria a parte cilíndrica, e o que aparece nas duas extremidades, o que acontece nas duas extremidades, que se assemelham a esferas. Por isso que na análise dos cilíndricos a gente faz duas análises. Uma, o que vai acontecer nas paredes do cilindro em si, e o que vai ocorrer nas paredes esquerda e direita, no caso do meu desenho aqui, que seria representado pelo que corresponde a uma parte esférica em relação às tensões. Então a gente divide as tensões em circunferenciais e longitudinais, como eu escrevi aqui, certo? Bom, e aí nós temos a pressão manométrica, que é o que ocorre internamente, né? Quer dizer, qual é a pressão do fluido que está dentro do nosso recipiente, essa é a pressão manométrica que a gente analisa. Aí nós temos o raio interno, que seria a distância entre a linha, por exemplo, axial até a parede, ou seria a distância que existe até as paredes no caso da esférica, tá? Aí seria o raio normal da esfera. E nós temos um fator importante que é a espessura da parede, seja no cilíndrico ou seja no esférico. No cilíndrico, seja na sua parte que se distancia da circunferencial da longitudinal, essa parede vai ter o nome de T, que é a espessura dessa parede, ok? É claro, quando a gente vai dimensionar um vaso de pressão, a gente quer o quê? A gente quer que a tensão que existe na parede seja suportada pelo material e pelo dimensionamento que você fez. Então é importante sempre trabalharmos com a relação da possibilidade da admissível da tensão desse material, e aí eu posso dimensionar para trabalhar dentro de um determinado resultado seguro, né? Haja visto que são elementos
que trazem uma certa quantidade de risco quando o material não é projetado adequadamente ou o dimensionamento não é feito de forma correta, tá? Claro que os resultados disso são quando mal dimensionado, são péssimos, né? Há até normas específicas do Ministério do Trabalho, que é a norma regulamentadora NR13, que fala sobre esse trabalho de dimensionamento desses elementos. Então, cabe a nós agora aqui fazermos uma breve análise do que são esses vasos de pressão, que a gente está analisando aqui, e como eu faço para dimensionar e trabalhar dentro de um regime de segurança quando comparado à admissibilidade do material, certo? Então eu dividi aqui do lado esquerdo e do lado direito, lembrando que aqui, ó, do lado esquerdo, falando dos cilíndricos, né, há duas análises que têm que ser feitas, certo? Uma em relação à parte circunferencial e outra parte longitudinal, enquanto que no esférico é uma análise apenas que nós fazemos. Daqui nós teremos, por exemplo, dois resultados no cilíndrico. Vamos supor que nós estamos analisando qual é a espessura da parede. Nós queremos encontrar qual é a espessura da parede. Então, através desses elementos, nós encontraremos dois cálculos, certo? Duas espessuras distintas. Uma será o dobro da outra, né? Fazendo essa análise. Então, o que ocorre? Na hora de dimensionar, eu tenho que observar qual a condição mínima, certo? Para trabalhar dentro de um regime seguro. E claro que se eu encontrar mais de um valor de espessuras, eu vou dimensionar e fabricar o vaso de pressão para que ele suporte a pior exigência que ele possa ter, certo? Então, o fato de encontrarmos dois resultados só norteia qual é a tensão que ele vai receber em relação a cada um dos elementos, seja longitudinal, seja circunferencial. Ok? Bom, dado isto, né, quer dizer, o cálculo é relativamente simples, não há necessidade de fazer nada muito mais complexo. Mas eu vou fazer um exemplo a seguir de como se dimensiona o cilíndrico e como se dimensiona o esférico, tá? Então, vou abrir uma página nova para a gente fazer um exemplo numérico disso. Então, vamos pensar assim. Nesse primeiro exemplo, nós vamos pensar num cilíndrico, certo? Então, cilíndrico primeiro. Aí depois eu passo uma atividade para vocês treinarem e ver se ficou bem. Então pensa que se você tem um vaso de pressão cilíndrico e o diâmetro interno dele, né? O diâmetro interno dele corresponde a 1,2 metros, certo? E a espessura da parede, que aqui é dada, é de 12 milímetros, certo? Bom, então daqui já vamos obter o raio dele, né? Que é a metade desse diâmetro, portanto, 0,6 metros, certo? Bom, aí nós queremos saber qual vai ser a pressão interna, então vamos pensar que ele está querendo saber qual a pressão. Para que essa pressão interna máxima que ele pode suportar, quando eu utilizo um material que tem uma tensão longitudinal, certo? Então a tensão admissível longitudinal corresponde a 140 megapascal, certo? Então vamos pensar nesse problema. Então nós temos aqui um reservatório de 1,2 metros de diâmetro, portanto 0,6 metros de raio, o que representa 600 milímetros, certo? Uma espessura de parede de 12 milímetros. Nós queremos saber qual a pressão máxima que ele suporta, tá? Quando a tensão longitudinal da análise do material é 140 megapascal. Bom, então vamos para a longitudinal.
PR sobre T. Então, o cálculo, matematicamente falando, é bem simples. Então, aqui nós temos 140, como está em milímetros, né? Como é megapascal, isso já vai representar, porque 10 a sexta e 10 a menos 6, né? Já vai ficar Newton por milímetro quadrado, certo? Não preciso fazer a transformação. A pressão é que eu quero, o nosso raio é 600 milímetros e a nossa espessura é 12 milímetros, certo? Ok? Bom, então, vamos lá. Milímetro aqui com milímetro aqui. Já cancela. Quer dizer que a resposta nossa vai dar em Newton por milímetro quadrado. Ótimo, já é a unidade da pressão que nós queremos. Então, não há necessidade de fazer transformação nenhuma. Daqui a pressão, então, vou isolar, vai ficar 140 vezes 12 sobre 600 newtons por milímetro quadrado. Portanto, a pressão aqui vai dar 2,8 newtons por milímetro quadrado. Essa é a pressão que ele está suportando. Claro que a pressão máxima, porque eu estou utilizando a pressão sob a tensão admissível ou tensão máxima. Correto? Bom, aí na sequência eu vou pegar um outro exemplo de um cilindro. Mas antes vamos pensar uma coisa interessante em relação ao dimensionamento. Imagina que nesse problema, né, fosse pensado assim: nessas condições, qual seria a pressão interna máxima se fosse um vaso esférico com o tamanho semelhante? Então, quer dizer, se é esférico, na realidade, eu sei que a tensão, né, seria a metade dessa tensão. Portanto, eu trabalharia com uma tensão de 140 dividido por 2. Né? E a partir daí eu faria o cálculo normal, né, para ver qual seria o valor se eu estivesse fazendo a mesma análise num outro elemento. Bom, mas vamos para um esférico agora. Né? Então, vou abrir outra página para a gente fazer a análise do esférico. Então, agora, esférico. Certo? Então, vamos fazer análise sobre as mesmas condições. Quer dizer, nós trabalhamos com uma tensão admissível, certo? De 140 megapascal. O mesmo diâmetro, só que agora esférico, de 1,2 metros, portanto o raio vai ser os mesmos 600 milímetros. Beleza? E a espessura da parede continua sendo 12 milímetros. Legal. O que acontece agora? Agora vamos calcular a tensão no outro sentido, né? Então, aqui vai ser PR sobre 2 vezes T. E aí fazemos a substituição dos elementos. Aqui vai ser a tensão 140 newtons por milímetro quadrado, certo? Porque 10 a sexta em cima 10 a menos 6 vai acabar anulando. A pressão é o que nós queremos, o raio é 600 milímetros. E aqui 2 vezes a espessura, que é 12 milímetros. Assim como no anterior, né? Cancelamos milímetro com milímetro aqui, portanto, a resposta vai dar em Newton por milímetro quadrado, que é megapascal. Tá? Bem, analisando e substituindo a pressão vai ser 2 vezes 140 vezes 12 dividido por 600. Portanto, agora a pressão vai dar o dobro da outra, ou seja, 5,6 newtons por milímetro quadrado. Então vejam a comparação da pressão máxima que ele suporta no caso do reservatório esférico e no caso do reservatório cilíndrico, né? Quer dizer, ele deu o valor dobrado. Ok? Fácil? Bom, então na sequência, depois de vocês assistirem o vídeo,
eu vou deixar uma atividade aí para vocês treinarem e fazerem alguns exercícios. Ok? Abraço!